A gente pode imaginar como é viver uma vida inteira na exaustão absoluta, carregando um peso insuportável nas costas todo santo dia, para, de repente, descobrir que a linha de chegada já tinha sido cruzada por outra pessoa há muito tempo, Nossa, isso é desesperador só de pensar. né? Tudo o que restava fazer era soltar o peso e sentar para descansar. Mas, mesmo assim, por pura teimosia ou desconfiança, a pessoa continua marchando até o colapso. Shalom. Shalom. Boas-vindas a quem nos escuta para mais uma análise profunda das Escrituras. Hoje a gente vai abrir a Bíblia hebraica, mais especificamente a Carta aos Hebreus, ou Ivrim. Isso, Ivrim. E é uma leitura tão rica, né? Com certeza. O nosso objetivo hoje é entender um enigma muito fascinante sobre repouso mental e espiritual. A nossa missão é descobrir o que realmente significa esse descanso prometido e por que a palavra do Altíssimo é descrita como algo tão incrivelmente cortante. Exato. E é uma imensa alegria estarmos juntos para desbravar um texto que tem ramificações tão profundas para a nossa realidade, sabe? Mas para a gente começar do jeito certo, a gente precisa estabelecer um alicerce muito sólido. Claro, sem dúvida. Especialmente para quem nos acompanha e talvez esteja iniciando os estudos agora, né? Ou até para quem busca uma compreensão mais clara da nossa história e da nossa fé. Antes da gente entrar nas nuances do texto, a gente tem que firmar a base da nossa emuná, a nossa fé firme. Tá, mas vamos deixar isso bem claro logo de cara. Qual é essa fundação inegociável que a gente precisa ter em mente antes de tentar decifrar essa promessa de descanso? Bom, a fundação é o reconhecimento absoluto de quem é o nosso Criador. O nome do nosso Abba, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, é Iau. É um nome que carrega um peso eterno, sabe? E deve ser pronunciado com muita reverência. Reverência total. Sim. E ao lado dessa verdade estrutural, a gente tem o seu filho primogênito, Yahushua. Ele é o nosso caminho até Iau. E com essa distinção feita, com o coração da gente no lugar certo, a gente já pode olhar para a promessa que o texto de Ivrim traz hoje. E isso leva a gente direto para a questão central da nossa conversa. Com essa base montada, como isso se conecta com a promessa desse misterioso descanso? O texto sugere que existe uma promessa ativa para a casa de Efraim, para o remanescente dos Yaldim, mas que tem um risco enorme de ficar de fora, né? Tem sim. O autor da carta começa com um alerta histórico muito severo ali nos primeiros versículos. Ele resgata a memória de uma geração inteira que falhou no passado. A promessa de entrar no descanso de Iau foi oferecida para o povo antigo lá no deserto. Eles chegaram a receber a Bezorá, as boas novas, Isso. a notícia de que Iau tinha um lugar preparado, mas a grande maioria simplesmente não entrou. E o texto fala no versículo 2 que a palavra não serviu de nada para eles porque não foi misturada com a imuná, com a confiança naqueles que ouviram. Confesso que isso me faz pensar muito no comportamento humano hoje, sabia? Ah, total. Como assim? Tipo, ter a promessa não é suficiente. É como, ganhar o bilhete premiado na loteria. O bilhete vale bilhões. A promessa de uma vida livre de preocupações financeiras está ali impressa no papel. Mas imagina que a pessoa que ganhou tem uma desconfiança patológica de bancos. Nossa, entendi. Ela acha que se for trocar o bilhete, o gerente vai roubar o dinheiro dela. Ou que é tudo um truque cruel. O que acontece? Ela guarda o bilhete debaixo do colchão e continua vivendo na miséria, trabalhando até a exaustão. É uma imagem muito forte, E muito real. né? A receita não cura sozinha, precisa confiar no médico e tomar o remédio. Faltou para eles a emuná. Os antigos tinham esse bilhete premiado de A, mas a murmuração impediu eles de sacar o descanso. Essa sua analogia traduz certinho a tragédia daquela geração. E se a gente trouxer isso para o dia a dia do remanescente dos Yaldim hoje, a dinâmica é mesmíssima. Pensa na rotina de quem escuta a gente agora. O estudo no Shabá, ouvir a palavra, isso é tomar consciência do bilhete premiado. É a parte fácil, digamos assim. Exato, é lindo. Mas aí chega amanhã de segunda-feira, né? O telefone toca com um problemaço financeiro ou dá uma crise na família. Se na hora da pressão não rolar a aplicação prática da emuná, se não tiver a confiança de que alta no controle, aquele estudo do Shabá evapora. Evapora na hora.
A mente entra em pânico, o corpo padece. Sim, e aí não tem descanso espiritual nenhum. O bilhete volta para debaixo do colchão. Mas olha que interessante, tem um enigma cronológico no texto depois dessa falha no deserto. Porque séculos se passam, o povo entra na terra física liderado por Josué e, do nada, o texto lembra que o rei Davi começa a soar um alarme sobre um novo prazo. Um prazo chamado hoje. Isso. Davi fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos levavute, que são os corações, né? Mas por que essa urgência séculos depois? Essa é a peça-chave. O fato de Davi falar sobre um hoje prova que a entrada na terra liderada por Iausha, filho de Num, que a gente conhece como Josué, não era o descanso verdadeiro. Se conquistar aquele pedaço de terra fosse o destino final, Iau não falaria sobre um outro dia lá na frente. Então a terra era só uma sombra do que estava por vir. Perfeito, uma metáfora temporária. Tá, mas deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui sobre esse hoje. Considerando a magnitude do Altíssimo, ele não tem todo o tempo do universo? Se o Criador é paciente, por que focar tanto no hoje e não amanhã? Por que a pressa? É uma ótima pergunta. Mas não é uma questão de Iau estar com pressa, no relógio dele. O perigo é o que o tempo faz com o nosso interior, sabe? O hoje é a prova da compaixão de Iau dando uma segunda chance para um povo que se sabota o tempo todo. O famoso auto-engano. E isso, porque o nosso coração, o nosso levavol, ele não fica parado. Cada dia que a gente adia a obediência e a imuná, o coração não fica igual, ele endurece mais um pouquinho. A procrastinação espiritual calcifica a gente por dentro, né? Aquele negócio de, amanhã eu perdoo fulano, amanhã eu confio em Al e para de querer controlar minha vida inteira. Nossa, exatamente isso. A condição para viver a promessa exige uma obediência imediata, porque o amanhã é o terreno da ilusão da gente. E o que o capítulo 4 de Ivrim estabelece ali pelo verso 9 é que resta uma observância viva do Shabat para o povo do Altíssimo. Certo. E não é só sobre o 7º dia da semana no calendário. O verso 10 fala que é sobre cessar das próprias obras. Quem entra no descanso de Iau cessa de suas obras, assim como o Criador descansou das dele depois de formar o Olam, o mundo. Olha, vou ser muito honesto com você. Esse negócio de cessar das próprias obras sempre me deu um certo desconforto. Parece um convite para passividade, tipo cruzar os braços. Quer dizer que a gente não deve planejar, trabalhar ou resolver as coisas do dia a dia? De jeito nenhum. Cessar das obras não é sentar no sofá e esperar os boletos se pagarem num passe de mágica. A essência aí é psicológica e espiritual. É parar de tentar garantir o futuro usando só a força do próprio braço, sabe? Entendi. Aquelas ansiedades que esmagam a gente. Sim, é você fazer o seu trabalho diário, mas livre daquela angústia de achar que o universo vai desmoronar se você não controlar tudo. Iau já tem o plano redentor pronto desde a fundação do Olam. Entrar no descanso é trabalhar a partir de uma posição de vitória que já está garantida. Trabalhar a partir do descanso e não trabalhar para alcançar o descanso. Faz muito sentido. É tipo ajustar as velas para o vento ao invés de remar contra a maré até os braços caírem. Bela analogia. Mas, o autor da carta puxa a gente para uma realidade dura logo em seguida. Para soltar esse controle, a gente precisa de um diagnóstico honesto de quem a gente é por dentro. É aí que entra aquela metáfora famosa sobre a palavra do Altíssimo nos versos 12 e 13. Sim, a palavra viva e cortante. Esse versículo é importantíssimo. Muito. O texto diz que a palavra de Iau não é letra morta no papel. É viva, eficaz e mais afiada que uma espada de 2 gumes. Diz que ela penetra até separar alma e ruar o espírito. Atinge juntas e medulas. Sendo bem sincero, separar alma e espírito soa até violento. Soa mesmo. O que isso quer dizer na prática, para o dia a dia da nossa audiência? A violência da metáfora é totalmente proposital, porque a nossa capacidade de auto-engano tem raízes muito profundas. A alma, ela engloba as nossas emoções, os desejos da nossa carne, e o ruá, o espírito, é a dimensão projetada para se conectar com Iau.
O problema é que a gente é mestre em disfarçar desejo da alma como se fosse do espírito. A gente fantasia o nosso egoísmo com roupagem religiosa, né? Perfeito. Alguém toma uma decisão por puro orgulho ou vaidade e tenta convencer os outros de que fez aquilo pela vontade do Altíssimo. E é aí que a palavra de Al entra como um bisturi cirúrgico. Ela corta e separa o que é desejo carnal daquilo que é genuíno. Ela discerne as intenções do leve, o coração. Pensando nisso agora, a palavra me lembra um scanner médico de alta precisão, uma daquelas máquinas de ressonância magnética modernas. Olha só, adorei essa imagem, como assim? Imagina que alguém vai no médico. A pessoa toma aquele banho, veste a melhor roupa, chega no consultório sorrindo e fala que tá ótima. Por fora, a aparência é impecável. Qualquer um daria um atestado de saúde para ela. Aham, a famosa aparência. Só que quando ela deita na máquina do scanner, toda essa encenação cai por terra. A ressonância não está nem aí para a marca da roupa ou para o sorriso. O magnetismo atravessa a pele e mostra a inflamação escondida, as artérias entupidas, o problema que estava lá no escuro. Nossa, incrível! O texto diz exatamente isso no versículo 13. Todas as coisas estão desnudas e descobertas aos olhos de Yahweh. O scanner do Altíssimo é impossível de fraudar. Impossível. E o que assusta nessa sua analogia é que não adianta prender a respiração para tentar mascarar o exame, né? A máquina pega tudo. Para o remanescente da casa de Efraim, o peso moral disso é gigantesco. Esmagador até. Destrói qualquer tentativa de viver de aparências. Não adianta saber todo o vocabulário das escrituras se lá no fundo as intenções do seu levável são movidas por inveja ou ambição. O foco tem que ser buscar a obediência sincera quando ninguém está olhando. Só que, ouvindo a gente falar isso, acho que pode bater um desespero em quem está escutando a gente. Se eu me colocar no lugar deles, se a palavra é esse scanner impiedoso, se não tem canto escuro do meu coração que eu não veja, e minhas motivações sempre falham, como não entrar em pânico? O diagnóstico assusta. Afinal, ninguém passa nesse scanner com a ficha totalmente limpa. Tem saída para isso? Se a carta terminasse no versículo 13, o desespero seria a única opção racional. Mas é exatamente para curar essa angústia do resultado do exame que o autor apresenta a ponte de acesso para a gente. Nos versos 14 e 15, ele fala que temos um grande Cohen Hagadol, um sumo sacerdote majestoso. Aquele que passou para o Chamaim, para os céus, né? Isso mesmo, Yausha, o filho de Al. Uma virada de chave fantástica. O scanner mostra que a gente tem uma doença crônica, mas no mesmo minuto a carta apresenta o único médico capaz de pegar o nosso caso. Mas o texto dá uma instrução específica. Ele pede para a gente reter a confissão. E esse reter tem um peso diferente. Um peso vital. Porque confessar com a boca que Yausha é o filho de Al é muito fácil no momento de emoção lá no começo. O verdadeiro desafio para o remanescente dos Yaldin é reter essa confissão firmemente até o fim. Sem largar a corda. Exato. Sem sucumbir quando falsos ensinos tentam te enganar ou quando as tragédias do cotidiano tentam convencer você de que Yal não se importa. Agarrar-se firme nessa imuná é o que define se a pessoa vai entrar no Shabat do Eterno ou vai vagar no deserto para sempre. E é muito difícil segurar firme quando a mente está no limite da exaustão. O que me dá um alívio gigante, lendo o verso 15, é a natureza desse nosso Cohen Hagadol. E Yausha não é retratado como um líder distante que fica mandando regra lá do Chamaim sem nunca ter pisado na terra. Muito pelo contrário, ele habitou a nossa realidade. Né? Ele se compadece profundamente das nossas fraquezas porque foi tentado em tudo do mesmo jeito que a gente. Ele sentiu a rejeição, a dor física extrema, a força do maligno tentando desviar ele do foco. O impacto disso é absurdo para a nossa vida. Yausha foi pregado no madeiro. Ele sentiu a carne rasgando. A grande e colossal diferença é que nele não houve pecado algum. Então, quando o nosso scanner mostra os nossos erros, ele não olha para a gente com nojo. Ele olha com compaixão. Uma compaixão forjada na pele. Ele entende como caminhar neste mundo é difícil e pesado. Nossa, e essa empatia abre o caminho perfeito para o encerramento dessa instrução no verso 16. Porque o texto não manda a gente se esconder de algo por causa dos nossos defeitos. É exatamente o oposto. A gente recebe uma chamada para chegar com coragem, confiantemente,
ao que sai de favor. Chegar no trono, isso aí. Reverte toda a lógica humana de fugir e se esconder quando a gente erra. Quando o fracasso tenta te esmagar no dia a dia, é a hora de correr na direção de Ial, não para longe dele. E é lá no Quessá que a gente encontra ajuda, né? Só lá. É lá que a gente obtém Rachamim, a misericórdia inesgotável, e Alcha o socorro para o momento da necessidade. Tudo através da intercessão do nosso Masha. Chegar corajosamente é a Emuná em movimento. Emuná em movimento, muito bom isso. Bom, se a gente tentar juntar todas essas peças que a gente discutiu hoje, a jornada fica muito clara. A gente começou lembrando a verdade inabalável sobre o único digno de adoração, o nosso Criador Ial, e o resgate no madeiro por Ialcha. Sim, passamos pelo alerta de não deixar a promessa esfriar. Exato. Vimos a tragédia de ter o bilhete premiado na mão e não usar por falta de confiança. Entendemos a urgência do hoje e fomos confrontados pela palavra cortante que revela quem nós realmente somos no fundo do nosso levavote. E terminamos achando refúgio na compaixão do nosso sumo sacerdote. É um projeto de vida completo. A carta não dá nenhum atalho, mas mostra a rota certa para o repouso verdadeiro. Por isso que eu aconselho muito a cada pessoa que escuta a gente a não se afastar das escrituras. O estudo constante e sincero é o que amadurece a nossa emuná. Com certeza. Uma perspectiva fundamental para levar pela semana. E para encerrar nossa conversa, eu queria deixar um pensamento aqui. O verdadeiro descanso não é fugir dos problemas. Não é viver anestesiado. Definitivamente não. O verdadeiro repouso é a tranquilidade mental que nasce de aceitar que Ial já completou a obra dele. O convite é hoje. Então a pergunta que fica para cada um que acompanha a gente é: o que você está permitindo que endureça o seu coração hoje, impedindo a sua entrada no descanso maravilhoso que Ial preparou? É uma provocação que tem que ecoar na cabeça da gente e impulsionar o estudo diário. É isso mesmo. Que o favor imerecido de nosso amado Ial e a paz, o verdadeiro Shalom, estejam com o ruar de cada um que nos escuta. Shalom. Shalom.